शरण्यत्रयम्बके गौरी नारायणी Boa tarde, gente. Então, estamos aí, mais um domingo. Hoje é dia 9, dia dos pais, né? 9 de agosto. Então, parabéns aí a todos os pais. Embora eu acho que dia de pai, mãe, filho, Espírito Santo é todo dia, né, gente? Bom, vamos lá. O que a gente tem essa semana e que eu quero adiantar para que vocês já possam aí já se precaver, né? E já poder olhar aonde encaixa isso, né, na vida de vocês, nas circunstâncias e poder então de antemão já tomar os cuidados ou as atitudes, as iniciativas, as precauções necessárias. Bom, gente, eu sempre coloco algumas coisas e às vezes as pessoas vêm e me dizem assim, ah, Cris, mas isso acabou acontecendo uns 2 dias antes. Ah, mas isso aconteceu uns 2 dias depois. Então eu coloco assim, a semana, né? Eu não gosto de colocar diariamente, porque isso também pode influenciar no mapa de cada um, sempre vai influenciar de uma forma diferente. Até porque aonde é que o setor que essas influências vão se dar no mapa de cada um é diferente, viu, gente? Então, por exemplo, eu vou falar agora sobre Mercúrio que está em Leão. Se eu tenho Leão no meu ascendente, isso vai acontecer no meu corpo, no meu eu, na minha personalidade. Se eu tenho o Leão lá na casa 7, por exemplo, do casamento, das associações, né, de como eu lido, né, de como eu lido com isso na minha vida, então já vai ser diferente. Então o leão vai estar, é lá que essa expressão está acontecendo. Então é importante a gente poder compreender que muitas vezes tem alguns aspectos que são muito fortes, porque eles estão pegando em lugares para nós, ou fazendo conversa com algum planeta nosso pessoal, e aquilo então tem a tendência a sair mais. E tem outras vezes que não, tem coisas que às vezes passam batido, e tem outras que às vezes ficam super assim, evidentes, né, das previsões que a gente coloca. Então, bom, dito isso, vamos conversar aí sobre o que a gente tem essa semana. Bom, nós temos, já está no aplicativo. Quando eu digo que já está no aplicativo, a gente já pode estar sentindo, mas ainda não chegou no grau, tá? Então, nós temos uma conversa entre o planeta Mercúrio, que está transitando em Leão, e Quiron, tá? Então, Quiron está em Áries já há algum tempo, e ele nos influencia a respeito da nossa a ferida que a gente tem, do aprendizado que a gente precisa ter em relação à nossa iniciativa, à nossa ação. Então, ele pode mostrar que nesse momento as pessoas não estão conseguindo, as pessoas não estão sabendo agir, e quando podem fazer de uma forma um pouco agressiva ou individualista. Então, esse é um aprendizado para a gente ter, né, além de outros vários, mas para a gente ter nesse momento de Quiron em Áries. Quando ele conversa nesse momento com Mercúrio em Leão, é um trígono, então é uma conversa favorável, tá? Então é uma oportunidade. Mercúrio em Leão, ele é a expressão, é o movimento, né? Em Leão, então ele fica mais na vitrine, né? O nosso movimento, a nossa expressão nesse momento ficam mais evidentes, elas ganham foco, então a gente tem que ter cuidado, falei semana passada sobre isso, cuidem com as palavras e com os movimentos, porque isso está na vitrine. Tanto as coisas boas como as não boas, né, gente? Então, essa conversa entre Mercúrio e Quiron nesse momento, como é um trígono, nos ajuda a expressar tanto a nossa ferida, como a enxergar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e pensar assim, realmente, eu poderia ter agido diferente, tá faltando eu tomar a iniciativa dessa maneira, talvez a minha ação tenha sido exagerada, talvez eu tenha agido com agressividade. Então, esse Mercúrio conversando com Quiron traz essa possibilidade tanto da gente ver as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem que aprender, como do outro, né? Uma escuta amorosa, de tolerância, de cuidado com a gente mesmo, da gente não ser tão prepotente e arrogante, achar que a gente não erra, né? E aprender com a crítica do outro a ir para o aprimoramento, né? A lembrar que a gente tem que constantemente se melhorar, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Tanto
eu não quero botar, não quero que coloquem o dedo na minha ferida, como eu também não vou colocar na do outro. Então, procurar olhar as suas coisas e também aceitar que a crítica venha de uma forma construtiva. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as críticas chegam de uma forma muito destrutiva, muito para nos derrubar. Mas no momento que a gente está entre amigos, eu sempre peço, né? Me critica, me coloca aquilo que tu está enxergando, muitas vezes eu não estou vendo. E quando tu fala, tu sabe que um amigo te diz uma coisa com o intuito de te ajudar, né? De te ajudar a melhorar. Então, isso é pérola, gente. Quando a gente tem um amigo que pode nos pontuar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, com amorosidade, a gente sabe que aquilo é com carinho, a gente sabe que aquilo é para a gente aprender. Então, essa é uma semana que nos oportuniza a esse tipo de troca. Então, vamos ser mais tolerantes, mais cuidadosos, né, quanto à crítica com o outro, e também admitir, né, as nossas falhas, as nossas dificuldades e crescer com elas, né? Quem não erra? Quem não tem as suas coisas para aprender, né? Então, a gente está aqui para isso. Bom, uma outra conversa de Mercúrio essa semana, e essa a gente tem que ter um pouco mais de cautela, Mercúrio faz uma quadratura, então uma quadratura é um confronto com o planeta Urano. Bom, Urano, ele é um planeta responsável pelas tecnologias, responsável pela inovação, responsável por essa inquietação que a gente sente. Ele tem a característica de chegar e de trazer acontecimentos muito repentinos. Então, nesta conversa com Mercúrio, ele atua no nosso movimento e na nossa expressão. Então, vou pontuar algumas coisas aonde ele pode nos influenciar para vocês tomarem cuidado, então, essa semana. Então, Urano, ele pode trazer, como é um confronto, é uma quadratura, trazer problemas em relação ao trânsito, em relação à direção. Então, se você anda dirigindo, cuidado, desacelera. Ele traz, a gente tem que ter cuidado com os acidentes, tá, gente? É um período que geralmente nós estamos mais propensos com acidentes, né? Tanto na direção quanto em casa, né? Então, com quedas, com a parte elétrica também. Então, agora nesse momento onde a gente está tendo que muitas vezes lidar com coisas, consertos dentro de casa que a gente não está habituado, né? Vai mexer numa parte elétrica que a gente não sabe. Então, muito cuidado. Essa semana não é para fazer isso, tá, gente? É uma semana para a gente tomar cuidado. Não vou subir numa escada para consertar uma coisa, porque isso pode nos causar consequências bem ruins. Então, essa semana, cuidado com o trânsito, cuidado com a eletricidade e também cuidado com os equipamentos, gente. Porque assim, ó, costuma acontecer nesses períodos muito assim de queimar equipamento, estragar computador, celular, máquina de lavar, enfim, os nossos eletrônicos, os nossos equipamentos elétricos, televisão, geladeira, máquina de lavar, enfim. Então, assim, o que a gente pode fazer? Bom, se tem coisas importantes no computador, já salve, já cuide disso, né? Algum trabalho que está fazendo e não está salvando, então é um momento também de se precaver em relação a isso, tá? Bom, um outro aspecto que é bem importante é que nós estamos com Marte, que é o planeta da guerra, o planeta da ação, o planeta da iniciativa, né? De como a gente briga no mundo pelas coisas. Ele está já há um tempo no signo de Áries, então ele está em casa, e ele, essa semana, faz duas conversas bastante importantes e bastante mexendo com o nosso instinto e com a nossa parte mais de violência, tá? Então, muito cuidado. Marte está fazendo uma conjunção a Lilith e uma quadratura a Plutão. Então, assim, vamos aproveitar esse aspecto para direcionar toda essa energia que é uma potência, tá, gente? Ela é uma potência de coragem que nos faz enfrentar os monstros que a gente criou, né? Então, sabe aquela coisa que a gente vai postergando porque a gente tem medo, porque a gente ainda não se sente confiante? Essa semana é ótimo para aproveitar isso. Esse Mercúrio lá em Leão
tá? Fazendo essa conversa boa com Quiron, então a gente conseguindo perceber as nossas feridas, nossas dificuldades, mas com essa coragem trazida, então, pelo Marte, na conjunção com Lilith e na quadratura com Plutão, que não é uma coisa positiva, mas que a gente pode usar, sim, para nos encorajar, para pegar essa energia e fazer os enfrentamentos necessários. E o cuidado é com essa parte mais bélica, né, da violência. Então, vamos cuidar, a gente não sabe a quantas andam a vida do outro, às vezes a gente vai para colocar alguma coisa e aquilo já está aqui, a gente não sabe que daqui a pouco a gente pode puxar o pior do outro, né? Todos nós temos os nossos monstrinhos e é bom, então, essa semana tomar cuidado, tanto com os nossos como os dos outros, né? Então, em casa e em qualquer lugar, tenha tolerância, cuidado, tá? Porque a violência vai estar muito na iminência de saltar, tá? Um outro aspecto que Marte e Lilith podem mexer também é com a nossa libido, tá, gente? Com o nosso desejo. Então, também é um momento delicado para algumas pessoas. Então, vamos ter responsabilidade com a nossa sexualidade. Vamos ver de que forma a gente está lidando. A gente não tem que responsabilizar o outro pela nossa sexualidade, pelo nosso prazer, né? Cada um é responsável pelo seu próprio prazer. Então, vamos trazer isso para a consciência também, aprender a lidar de uma forma madura, de uma forma responsável com tudo que nos cabe, né? E não despejar em cima do outro e muitas vezes tomar atitudes também equivocadas, né? Em relação a essa energia de vitalidade, né? De desejo, de sexualidade. Vamos ter cuidado também com isso essa semana. E para finalizar, nós temos a entrada, né, da Lua na fase minguante, né? Vai estar no signo de Touro. Então, aquele momento, né, da gente esvaziar as bagagens, da gente tirar as pedras da mochila, da gente aproveitar, então, para botar o pé na terra, transmutar, se liberar daquilo que não serve mais, para então estar mais leve, né, para a próxima lua nova, que é no dia 18. Eu já estou lá na lua cheia, tá? Então, gente, essa semana, resumindo, cuidado, né, com os outros, cuidado em botar a ferida botar o dedo na ferida do outro, respeite os seus próprios limites, tá? Se responsabilize pelas suas próprias dificuldades, por aquilo que tem a crescer. Cuidado aí com essa questão do Urano, que pode trazer esses problemas aí de movimento, né, com quedas, eletricidade, tudo isso. E vamos contar que a gente consiga, né, administrar todas essas coisas cada vez melhor, cada vez com mais consciência, com mais responsabilidade. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos, uma ótima semana e até domingo que vem.